Biofísica do sistema visual. Esclerótica. A esclerótica é a porção que dá conformação à câmara visual, proporcionando a estrutura do olho. Lágrima. A lágrima desempenha funções importantes, como ação bactericida e lubrificação. A enzima lisozima presente na lágrima combate micro-organismos patogênicos. Humor aquoso. O humor aquoso é um líquido incolor composto por água e sais dissolvidos, localizado na cavidade do olho atrás da córnea. É produzido continuamente, em média 3 ml por dia. Córnea. A córnea é a estrutura transparente que permite a entrada de luz no olho. Hipermetropia. A hipermetropia é um erro de refração que afeta a visão de perto e, em casos severos, a visão de longe. Ocorre quando a imagem visual é focalizada posteriormente à retina, devido a um menor comprimento do globo ocular ou menor curvatura da córnea ou do cristalino. Cristalino. O cristalino é uma estrutura biconvexa e gelatinosa localizada entre a íris e o humor vítreo. Possui grande elasticidade, que diminui progressivamente com a idade. Causas de catarata. As principais causas de catarata incluem exposição excessiva a raios ultravioleta, à luz do sol, genética, inflamação no olho e tabagismo. Humor vítreo. O humor vítreo é uma substância gelatinosa e viscosa que preenche o segmento posterior do olho, entre o cristalino e a retina, mantendo a forma esférica do olho. Retina. A retina é a camada sensível à luz no fundo do olho, responsável por transformar a luz em sinais elétricos que são enviados ao cérebro. A mácula é uma região nobre da retina, rica em células fotorreceptoras, responsável por distinguir detalhes no campo visual. Fotorreceptores. Os fotorreceptores são células especializadas na retina que convertem a luz em sinais elétricos. Existem dois tipos principais, cones e bastonetes. Cones. Os cones são responsáveis pela visão em cores e pela percepção de detalhes em ambientes bem iluminados. Bastonetes. Os bastonetes são responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade, a visão noturna, e pela percepção de movimento. Componentes pós-retinianos. Os axonídeos das células ganglionares formam o nervo óptico, o quiasma óptico e o trato óptico, que levam as informações visuais ao córtex visual. Córtex visual. O córtex visual, localizado no lobo occipital do cérebro, é responsável por processar as informações visuais e gerar a imagem que percebemos. Associação de potenciais. A associação de potenciais no córtex visual gera a imagem final que é percebida pelo indivíduo. Questões dissertativas. Qual a função da esclerótica no sistema visual? Resposta: a esclerótica é responsável por dar conformação à câmara visual, proporcionando a estrutura e proteção do olho. Quais são as funções da lágrima e qual enzima presente nela contribui para a proteção contra micro-organismos? Resposta: a lágrima tem funções bactericidas e lubrificantes. A enzima lisozima presente na lágrima combate micro-organismos patogênicos. Qual a composição do humor aquoso e onde ele está localizado? Resposta: o humor aquoso é composto por água e sais dissolvidos, localizado na cavidade do olho, atrás da córnea. O que é hipermetropia e quais as possíveis causas para o seu desenvolvimento? Resposta: a hipermetropia é um erro de refração que afeta a visão de perto, ocorrendo quando a imagem visual é focalizada posteriormente à retina. Pode ser causada por um menor comprimento do globo ocular ou menor curvatura da córnea ou do cristalino. Descreva a estrutura e a localização do cristalino. Resposta: o cristalino é uma estrutura biconvexa e gelatinosa localizada entre a íris e o humor vítreo. Quais são as principais causas de catarata? Resposta: as principais causas de catarata incluem exposição excessiva a raios ultravioleta, genética, inflamação no olho e tabagismo.
Descreva a composição e a função do humor vítreo. Resposta: o humor vítreo é uma substância gelatinosa e viscosa que se encontra no segmento posterior do olho, entre o cristalino e a retina, mantendo a forma esférica do olho. Qual a importância da mácula na retina? Resposta: a mácula é uma região nobre da retina, rica em células fotorreceptoras, responsável por distinguir detalhes no campo visual. Quais são os dois tipos de fotorreceptores presentes na retina e quais as suas funções? Resposta: os dois tipos de fotorreceptores são os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão em cores e pela percepção de detalhes em ambientes bem iluminados, enquanto os bastonetes são responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade. Qual a função dos cones na percepção visual? Resposta: os cones são responsáveis pela visão em cores e pela percepção de detalhes em ambientes bem iluminados. Qual a função dos bastonetes na percepção visual? Resposta: os bastonetes são responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade, a visão noturna, e pela percepção de movimento. Quais estruturas compõem os componentes pós-retinianos e qual a sua função? Resposta: os componentes pós-retinianos são compostos pelos axonídeos das células ganglionares, que formam o nervo óptico, o quiasma óptico e o trato óptico, levando as informações visuais ao córtex visual. Onde está localizado o córtex visual e qual a sua função? Resposta: o córtex visual está localizado no lobo occipital do cérebro e é responsável por processar as informações visuais e gerar a imagem que percebemos. Como a associação de potenciais no córtex visual contribui para a percepção da imagem? Resposta: a associação de potenciais no córtex visual gera a imagem final que é percebida pelo indivíduo. Como a lágrima protege o olho contra infecções? Resposta: a lágrima contém a enzima lisozima, que combate micro-organismos patogênicos, protegendo o olho contra infecções. Por que a elasticidade do cristalino diminui com a idade e qual a consequência disso para a visão? Resposta: a elasticidade do cristalino diminui com a idade devido a alterações na sua composição e estrutura, o que pode levar à presbiopia, a vista cansada, dificultando a visão de perto. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de catarata e como eles afetam o cristalino? Resposta: os fatores de risco incluem exposição excessiva a raios ultravioleta, genética, inflamação no olho e tabagismo. Esses fatores podem causar a opacificação do cristalino, levando à catarata. Como os sinais elétricos gerados na retina são transmitidos ao cérebro e processados para formar a imagem visual? Resposta: os sinais elétricos gerados pelos fotorreceptores na retina são transmitidos através do nervo óptico, quiasma óptico e trato óptico até o córtex visual, onde são processados e interpretados para formar a imagem visual. Qual a importância da córnea para a formação da imagem visual? Resposta: a córnea é a primeira estrutura do olho a refratar a luz, direcionando-a para a retina. Sua transparência e curvatura são essenciais para a formação de uma imagem nítida. Como a hipermetropia afeta a focalização da imagem na retina e quais as opções de correção disponíveis? Resposta: na hipermetropia, a imagem é focalizada posteriormente à retina, causando visão borrada de perto. As opções de correção incluem o uso de lentes convergentes, óculos ou lentes de contato, ou cirurgia refrativa.